Preste atenção e olhe para mim. É possível um cristão se dizer cristão e deixar Jesus do lado de fora da sua vida? É possível uma igreja se chamar de igreja do Senhor Jesus e deixar Jesus, o Senhor da igreja, do lado de fora da igreja? É possível uma igreja se reunir em nome do Espírito Santo de Deus e deixar o Espírito Santo de Deus fora da sua reunião? É possível. Isso aconteceu com a última igreja com quem Jesus troca uma correspondência. E é com essa igreja que Jesus deixou Jesus do lado de fora dela, que a gente encerra a nossa série de mensagens, o desafio da espiritualidade no novo normal, baseado nas cartas que Jesus escreveu às igrejas do Apocalipse. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo de número 3. E eu quero que você confira a partir do verso 14. Nós estamos encerrando o mês de Outubro Rosa. As irmãs fizeram uma ação linda ontem. E eu senti no meu coração desde o início do mês de fechar essa série, convidando uma irmã para falar no encerramento dessa série super importante, para trazer a palavra de Deus para os nossos corações. E eu quero convidar a pregadora dessa noite, que é a nossa irmã Vera Gaspar, querida irmã Vera, que vai pregar a palavra de Deus. O microfone está aqui, irmã, pode ficar. Eu quero só orar por você. E na sequência a irmã Vera lerá esse texto que você já localizou e vai comunicar para nós aquilo que Deus falou ao seu coração com a sua sensibilidade feminina. Vamos orar? Pai querido, te louvamos, ó Pai, pela vida da nossa irmã Vera. Ah, Pai, quase que ela não pode estar aqui com a gente, ficou enferma, mas louvado seja Deus pelo que ela se recuperou e está aqui com um desejo enorme de abençoar a nossa comunidade de fé com a Tua palavra. E é só isso que nós queremos pedir, Pai. Use a Tua serva para trazer reflexão a cada um de nós sobre esta igreja de Laodiceia, esta igreja que perdeu o seu fervor espiritual. O Senhor deseja falar com a gente hoje, Pai, e nós bondosamente, respeitosamente, desejamos ouvir. Fala conosco, use a Tua serva, dá toda a leveza, toda tranquilidade, porque ela está no meio dos seus irmãos, da sua família. Fala com a gente. Bondosamente pedimos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Não é fácil, não. Eu estou aqui tremendo. Mas é muito bom estar aqui. É muito bom poder ter estudado sobre essa 7ª igreja, sobre essa carta, né, que Jesus deixou para a igreja de Laodiceia. E eu agradeço ao pastor Nino, né, a confiança, a igreja. Mas nós vamos começar falando um pouquinho dessa igreja de Laodiceia. Pelo que a carta diz, uma igreja bonita, né? Bonita por fora, né? Uma grande igreja, uma igreja rica, uma cidade, né? A cidade, vamos falar da cidade de Laodiceia. Era uma cidade bonita, uma cidade rica, uma cidade poderosa, né? Porque era uma cidade localizada, uma localização privilegiada, onde
passavam mercadores, passavam pessoas de posse, e ali então contribuíam para que a cidade ficasse rica. Era uma rota comercial ali daquela cidade. Então, a cidade crescia, né? A cidade estava em crescimento constante. Mas só que os crentes ali se misturavam um pouco com aquela cidade, né? Então, o crente pegava, os nossos irmãos ali pegavam um pouquinho o gosto daquela cidade, né? Então, eram os crentes chuchus, né? E a gente coloca o chuchu com carne, ele fica com o gosto da carne, coloca com camarão, ele fica com o gosto do camarão, e ele não tem o gosto próprio, né? Quando está junto com uma outra propriedade. E assim eram os crentes ali em Laodiceia. E essa cidade, ela foi derrubada, teve um terremoto e ela foi derrubada. E o líder da cidade, ele reergueu a cidade. A cidade era rica e não precisava de ajuda de outros governos ou de outras lideranças. Ela se reergueu. Tanto é que a esposa, né, deixa eu achar o nome aqui, do Antíoco, né? A esposa dele pediu para que a cidade fosse colocado um nome em homenagem a ela. Então, o nome dela era Laodice. Então, a cidade se chamou Laodiceia. E assim, a cidade crescia. E a igreja ia se misturando com a cidade. A igreja ia tomando a forma da cidade. Então, o que importava para a igreja era a riqueza, era tudo aquilo que a cidade tinha. E aquela cidade tinha muitas coisas, né? Aquela cidade tinha um centro bancário financeiro, tinha em volta dela as cidades ricas também. Ela era uma cidade poderosa. Ela tinha um centro de indústria de tecido. Lá também se fabricava uma lã muito rara, a lã negra, e era exportada para outros lugares, né? Então, era conhecido como a cidade da moda, né? A cidade, hoje, para nós, quando nós pensamos em moda, vamos ver lá com a Adelaide, né? Que a Adelaide manja de moda, né, Adelaide? Então, pensa em quê? Em Paris, né? Pensa em Milão, pensa nas grandes marcas, né? Bolsas caríssimas, de 5 mil, 25 mil reais até uma bolsa. Então, a gente já pensa logo nisso. E Laodiceia tinha essa conotação, para os irmãos verem como que era. Falou em moda, se pensava em Laodiceia. E também tinha lá uma escola de medicina muito importante. E essa escola de medicina, eles faziam um colírio muito bom, né? Colírio que sarava as vistas do povo. Então, se os irmãos começam aí a perceber que Jesus foi usando tudo que a cidade tinha para abrir os olhos dos crentes daquela cidade, para abrir os olhos da igreja daquela cidade. Então, o colírio e os remédios que produziam ali eram remédios poderosos, né? Tanto para o ouvido como para os olhos. E também sobre as águas, né? Nós vamos ler o texto, não comecei lendo porque o texto será lido agora, né? Então, as águas, nós temos aqui em Minas Gerais algumas cidades que têm aquelas águas térmicas, águas gostosas, águas que saram, né? São medicinais. E lá também em Colossos, lá tinham 3 cidades em volta da cidade de Laodiceia: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. E Colossos tinha as águas
as águas frias. E Herápolis, as águas eram quentes. Então, até chegarem as águas em Laodiceia, as águas amornavam, né? Tomar um pouco de água. As águas amornavam. E nós vamos ver lá o texto, então, que está em Apocalipse, capítulo 3, de 14 a 22. E nós vamos prestar aqui atenção que Jesus usou. Obrigada. Que Jesus usou tudo aquilo que a cidade tinha para que a igreja entendesse tudo o que ele queria que acontecesse com a igreja. Então diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, se nós temos ouvido, vamos ouvir o que Deus quer dizer para nós nesta noite, né? Vamos tomar esta carta para nós. Porque a igreja de Laodiceia era uma igreja do tempo atual. Impressionante como que nós vimos essas 7 cartas, como que Deus, né, usou para que falasse, e que nós ouvindo os irmãos, os pastores pregando, a gente fala, nossa gente, parece hoje, né? Estamos vivendo isso hoje. E a carta, a 7ª carta não é diferente. E a 7ª carta não tem nenhum elogio à igreja. A 7ª carta não tem nada que agrade a Deus, né? Então, aquela igreja estava imersa no orgulho, né, nas riquezas. Eles estavam satisfeitos com o que eles conquistavam. Eles estavam satisfeitos, eles tinham propriedades, eles tinham o que fazer, eles tinham seu bom emprego, seu lazer. Então, eles não estavam preocupados com o trabalho, com a pregação do Evangelho, com a vida de cristão, né? Então, nós vamos ver algumas etapas que nós precisamos tirar para a nossa vida, tirar como lição para as nossas vidas, né? E, de repente, o nosso atrativo, o que faz nós sermos mornos e não quentes, não é a riqueza, não é o lazer. Às vezes, nós temos alguma coisa que está fazendo com que a gente não aqueça o nosso amor em Cristo, com que a gente não aqueça a nossa pregação do Evangelho. O que será? Vamos parar e pensar. Por que será que eu não estou contribuindo para que a minha igreja seja quente? Por que será que eu não... O que eu estou fazendo para contribuir para que a minha igreja aqueça, né? Seja como Deus quer que sejamos.
Então, e Jesus foi tão duro nas palavras, eu aqui, vendo essa palavra de vomitar, eu me lembro das minhas crianças até hoje. Eu não posso com vômito. Então, pode me dar assim 100 crianças para eu trocar a fralda, né? Limpar assim um cocôzinho, mas vômito é uma coisa terrível. Vômito é uma coisa que entrou, ficou ruim, não é? E teve que sair. Então, é uma palavra dura de Jesus aqui para a igreja. É uma palavra muito séria para a igreja, né? É uma coisa que é assim, muitos irmãos aí, nossa, né? Que coisa ruim, né? Mas os irmãos também que estão em casa devem estar falando, nossa, a irmã Vera falando isso, mas não sou eu que estou falando, não. É Jesus que falou aqui para a igreja de Laodiceia, né? E a gente sente isso porque nós somos humanos, sentimos isso. E eu vou pedir para o Tiaguinho colocar ali duas figuras para a gente continuar aqui a nossa... Olha, a nossa igreja, a IBCS, é um grande quebra-cabeça. Cada irmão que chega vai aumentando o nosso quebra-cabeça. Hoje nós temos 300 e poucos pecinhas, né, do nosso quebra-cabeça. Você faz parte desse quebra-cabeça. Então, ali nós estamos vendo que alguns ali estão fazendo falta. Passa a outra, Tiaguinho, e nós precisamos ficar completos, não é? Então, eu estou fazendo o quê para completar? O que eu estou fazendo para completar a IBCS? O que eu estou fazendo para que esse amor a Jesus, esse fogo, né, que vem de Deus na nossa vida, possa completar a IBCS. Então, nós vamos começar primeiro aqui, pensando que nós temos que reconhecer. Nós temos que reconhecer que nós estamos lá na primeira imagem. E nós estamos mais fora do que dentro do quebra-cabeça. Então, nós temos que reconhecer que nós estamos fazendo falta. Nós temos que reconhecer que nós estamos agindo de uma forma que não agrada a Deus. Então, aqui nós estamos falando para cada membro. Cada membro forma a IBCS. Cada membro contribui para que a igreja não seja morna, e sim quente, né? Depois nós precisamos nos arrepender. Arrepender diante de Deus. O que nós precisamos fazer? O que nós precisamos estar aqui? Jesus diz assim, eu corrijo e discípulo aqueles que amam. Lendo o texto, eu pensei assim, nossa, Deus, né, Jesus, quando escreveu essa carta, ele deve ter escrito com tanto carinho, né? Eu amo vocês, eu quero ensinar vocês, né? Eu quero estar com vocês, e vocês não estão me querendo. Vocês não estão seguindo o que eu quero que vocês sigam. Nós precisamos nos curvar diante de Deus. A partir do momento que nós reconhecemos que nós estamos necessitados, que nós estamos precisando contribuir com a igreja, nós precisamos também reconhecer que Deus é o nosso Deus maior, nós precisamos nos curvar diante dele. Nós precisamos estar a cada dia na dependência de Deus. Nós precisamos, em terceiro lugar, abrir a porta do nosso coração. Aqui, como o pastor falou no início, a igreja deixou Jesus do lado de fora. E Jesus aqui não precisa da gente, irmãos. Jesus não precisava da igreja de Laodiceia.
Jesus não precisa da IBCS, Jesus não precisa de mim, não precisa de você, mas Ele tem compaixão por nós. Ele nos ama a ponto de bater na porta e falar: olha, abra a porta, eu estou aqui, eu quero entrar. Eu quero fazer morada com você, eu quero cear com você, eu quero estar junto de você. Né? E Jesus é esse amor maior, que nós não conseguimos nem expressar, né? Dizer que amor tão grande é esse. Mas esse amor de Jesus é que leva Ele a estar à porta, batendo, querendo falar conosco, querendo que a sua igreja seja uma igreja que cresça, uma igreja que o adore em espírito e em verdade, uma igreja que pregue o evangelho, uma igreja que contribua para missões, uma igreja que realmente dê testemunho de uma igreja forte, bonita, mas espiritualmente, uma igreja quente. Nós vemos que Laodiceia deixou Jesus do lado de fora. Não é isso que nós queremos para a nossa igreja. Nós queremos que Jesus fique aqui dentro. Quando eu digo igreja, e quando eu pensei no quebra-cabeça, eu não pensei nas quatro paredes. Nós, cada um de nós, completamos a Igreja Batista em César de Souza. E nós precisamos prestar muita atenção, porque às vezes em pequenos detalhes Deus fala conosco, né? Nós precisamos entender que Jesus está à porta, Jesus está batendo, Ele quer entrar no nosso coração, nós precisamos abrir os nossos corações. E Ele quer entrar conosco e quer cear conosco. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. E Jesus quer participar conosco, Ele está conosco. Então, Ele quer estar junto, Ele quer interagir com os seus servos, com a sua igreja, né? E em quarto lugar, alegre-se com o seu Senhor. Nós precisamos nos alegrar. Irmãos, nós estamos passando por uma situação no mundo muito, muito difícil, porque nós assistimos uma reportagem, fala horrores da pandemia que estamos vivendo. Assistimos outra reportagem, não é tanto assim, é ficção, né? É assim que eles... Um fala que é muito, o outro fala que não é tão grave assim, e nós ficamos no meio sem saber o que fazer, e quantos de nós estamos ficando tristes, né? Estamos nos acabando, estamos ficando doentes, pensando nisso tudo externo que a gente vê. Mas o que Deus fala para nós? Alegre-se em mim. Né? Jesus deixou isso aqui para a igreja de Laodiceia. Alegre-se no Senhor. Nós precisamos alegrar no Senhor. Não importa se o mundo, se a nossa cidade é rica, é poderosa, tem os melhores remédios, a cura, né? Oh, que bom se tivesse a cura, os irmãos aqui, a maioria já estariam curados, né? Mas não importa se a nossa cidade é a melhor cidade do mundo, o que importa é aqui a Igreja de Cristo. Vamos falar da nossa IBCS, né? A Igreja de Cristo, a nossa igreja é uma igreja que tem que se alegrar no Senhor, porque nós aqui vivemos uma vida, né, na presença de Deus, né? E a promessa que Deus nos faz aqui, gente, que promessa maravilhosa, né? Nos versículos 21 e 22. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso, Jesus. Assim como eu fui vitorioso, me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vitorioso se sentará junto de Cristo, se sentará junto com o Pai, nós estaremos juntos na glória. Quer um motivo melhor do que esse para nós nos alegrarmos no Senhor? Né? Nós estarmos firmes no Senhor? Então, o nosso Deus, Ele é maravilhoso, porque
essas cartas que ele escreveu nessas 7 igrejas que nós estudamos, ouvimos nesses domingos, ele falou através dessas cartas, ele falou para nós, ele falou para cada um de nós. Temos, talvez se tivesse uma carta para César de Souza, o que, como foi o início do mês, né? O que Jesus diria da Igreja Batista em César de Souza? A minha Igreja Batista em César de Souza, né? O servo, o anjo, pastor Nino, e os irmãos reticências. O que será que Jesus falaria para nós? Uma igreja quente? Uma igreja fria não pode ser. Porque o frio aqui, nesse texto, é o frio daquele que não conhece a palavra de Deus e que não aceitou a Jesus ainda. Então, se você que está aqui ainda não aceitou a Jesus, você está nessa parte fria, né? Então, você precisa aceitar Jesus. E a partir do momento que você aceitar Jesus, ser quente, né? E nós que já aceitamos, nós que já testemunhamos no batismo, vamos testemunhar agora na celebração da ceia, precisamos aquecer esse amor. Nós precisamos fazer com que esse amor a Jesus venha novamente. É o nosso primeiro amor. Nós precisamos voltar a esse amor. E esse amor nos aquece. Esse amor faz com que nós participemos das nossas programações. Esse amor faz com que nada venha tirar o nosso desejo de estar na presença de Deus. Nossa, fiquei muito feliz hoje. Eu não sei nem se eu passei para o pastor, mas eu fiquei muito feliz. Nós temos uma lista de irmãos que queriam vir ao culto. Os irmãos vão estar lá me ouvindo, vai saber disso. De 15 irmãos a mais do que dos 80 que foram inscritos, né? E alguns irmãos aqui que vieram sem inscrever também. Mas, irmãos, que maravilha! Isso é uma coisa que é de irmãos que não querem que esse amor amorne, né? Que esse amor diminua, que essa quentura diminua, mas que nós precisamos estar juntos, e é juntos que nós aquecemos. Podemos pensar assim, eu estou em casa, os irmãos que estão lá em casa, muitos não estão muito satisfeitos de estarem assistindo os cultos, né? Principalmente os nossos irmãos da terceira idade, eles não estão muito satisfeitos de não estarem aqui junto com a gente. Eles queriam estar aqui com a gente, mas é um sinal de que eles querem aquecer, porque nós só conseguimos aquecer se estivermos juntos. Sozinhos, lá na nossa casa, assistindo Doses de Esperança, assistindo as lives, ontem uma live tão boa, tão edificante, nós não vamos conseguir aquecer a igreja. Nós precisamos estar aqui, jovens, adolescentes, mulheres, né? Hoje as mulheres aí de máscaras rosas. Então, homens, nós precisamos aquecer. Depois dessa pandemia, 7 meses aí reservados, nós precisamos voltar e voltar aquecidos, para que Jesus não fale isso para a gente. Olha, vocês não são nem frio, nem quente, então vocês estão fora. Então eu vou desistir de vocês. E não é isso que nós queremos. Nós queremos estar com Ele e aproveitar dessa promessa maravilhosa que Ele nos deu, né? Então, que nós não sejamos crentes gelatina, né? Gelatina também a gente põe nos frasquinhos, faz a gelatina líquida, aí a gente coloca onde quer e ela toma a forma que for, né? Então, a gelatina também é assim. Então, que nós sejamos crentes firmes na fé, firmes no conhecimento da palavra e, principalmente, na união, na nossa união, nós estarmos juntos.
E nós vamos agora, eu gostaria agora de pedir aos irmãos, que os irmãos abaixem suas cabeças, orem, se coloquem na dependência de Deus. Fala assim para Deus, fala assim, olha, Senhor, eu não quero ser frio, porque eu já conheço a Jesus. Eu quero ser quente, eu não quero ser morno. Eu quero ser quente, eu não quero passar por esse momento tão terrível, que é ser vomitado por Ti, Jesus. Eu quero me achegar a Ti. Você também que está em casa, pensa assim, meu irmão. Pensa que Jesus, Ele não depende de você, mas Ele te ama a ponto de estar na porta do teu coração, te batendo, pedindo para você se aproximar dEle, estar mais perto dEle. E eu vou pedir ao pastor Nino que venha aqui à frente, nós vamos orar. E o irmão que sentir o desejo de se colocar na presença de Deus em pé, para que a gente possa pedir para Deus, nos aqueça, Senhor, no Teu amor, nos aqueça na Tua compaixão, para que assim juntos nós possamos trilhar, caminhar juntos e termos uma IBCS forte, uma IBCS fervorosa aqui em César de Souza. Se você quiser ficar em pé, para o pastor Nino estar orando por você e por mim também, eu já estou aqui, me coloco à disposição de Deus, para que eu seja aquecida pelo amor de Cristo na minha vida. Oremos com o pastor. Deus eterno, nós te agradecemos pela tua palavra que nos encoraja, nos orienta, nos direciona a viver uma vida, Pai, que não te coloque do lado de fora dela. Assim como aquela cidade de Laodiceia, que era extremamente orgulhosa, às vezes nós apresentamos o pecado do orgulho na nossa vida. Nós queremos viver uma vida independente do Senhor, nós queremos que o Senhor fique no banco do carona, nós não queremos que o Senhor dirija a nossa vida. E por esse pecado, Pai, da autossuficiência, nós pedimos perdão. E Pai, queremos reconhecer como igreja que precisamos, ó Pai, podemos ser uma igreja ainda mais quente. Podemos ser uma igreja ainda mais unida em comunhão contigo, com os irmãos. Podemos fazer mais para a expansão do Evangelho na cidade de Mogi das Cruzes, no distrito de César de Souza. Pai, nós queremos que o Senhor use essa palavra que foi pregada com tanta sensibilidade nesta noite, para nos colocar no rumo certo da nossa vida, Pai. Nós não somos frios, mas talvez a gente não esteja tão quente quanto a gente deveria e poderia. E vimos na tua palavra, Pai, que um crente morno causa ânsias de vômito. Em Jesus de Nazaré, o Senhor da igreja. E se a nossa vida de alguma forma causa repugnância ao Senhor, te pedimos perdão e pedimos bondosamente que a tua graça nos encoraje, nos capacite, que o Senhor nos ampare para que a gente possa viver uma vida que apresente uma fé aquecida pelo Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela vida da nossa irmã Vera, que se deixou usar pelo Senhor nesta noite de maneira tão especial. E eu peço que o Senhor aplique a tua palavra no coração de cada pessoa que está aqui no templo, desses que estão fazendo uma aliança contigo agora, Pai, se colocaram em pé. Que o Senhor abençoe a sua palavra no coração de cada pessoa que está acompanhando do outro lado da tela, daqueles que vão ter acesso a essa palavra durante a semana, e que ela produza os efeitos necessários para que a gente viva uma vida aquecida, que a gente tenha uma fé aquecida num Senhor que é vivo. Muito obrigado, Senhor. Continue falando com a gente através da próxima canção e da celebração da ceia do Senhor. Louvado seja o poderoso nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém, amém.